Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso. E na última aula nós vimos como colocar os níveis aqui na nossa planta, certo? Nosso projeto. Agora nós vamos finalmente levantar as paredes aqui da nossa casinha. Então vamos lá. A gente pode utilizar o comando paredes, ou qualquer outro tipo de comando, tanto no 3D aqui, certo? Quanto na planta de piso. Então é minha preferência usar a planta de piso para eu ter mais assertividade no meu limite aqui. E esse primeiro projeto a gente vai utilizar esse CAD realmente, certo? No próximo a gente vai desenhar interno totalmente no Revit, mas aqui no CAD é apenas uma, uma forma de mostrar de como a gente pode fazer, pegar um projeto, por exemplo, eu quero fazer um projeto em 3D, eu quero passar do CAD para o Revit. Aí é esse jeito aqui que vocês estão aprendendo agora. Então vamos lá, estou na planta baixa, vou vir aqui em parede, comando WA de wall. Pronto, entrou aqui. Aqui nós temos algumas configurações de paredes também, tá? Que a gente não viu anteriormente. Quais são? Aqui nas propriedades, restrições. Linha de localização, linha central da parede, linha central do núcleo, face de acabamento externo, interna, face do núcleo. O que é isso aqui? Isso também pode ser localizado aqui em cima. O que é cada coisa dessa? A gente está em linha central da parede. Quando der um clique e puxar, como vocês podem ver, eu estou pegando o eixo da parede. Eu fiz. Aí, como vocês podem ver, ó, toda a parede que eu fizer, eu vou pegar exatamente do eixo de onde está o meu cursor. Se eu vim aqui para a face de acabamento externa, eu vou pegar da face de acabamento externa, a de cima, certo? E se eu botar a face de acabamento interna, eu vou pegar a de baixo. Simples assim. Um atalho que pode ser bem útil a vocês, por exemplo, eu estou querendo fazer aqui, mas eu não quero que seja a face externa aqui, eu quero que seja para o outro lado, eu quero que fique assim, ó. Aí como é que eu faço? Eu posso apertar apenas a tecla espaço do teclado. Aí como vocês podem ver, ele dá como se fosse um mirror na nossa parede. Pronto. Mas a parede que a gente não vai utilizar não vai ser essa de 200, tá bem? Vamos vir aqui. Vamos ver se tem alguma de 15 centímetros. Não tem. Tem uma genérica de alvenaria de 14 centímetros aqui. Então vamos selecionar ela, editar o tipo, certo? Vamos fazer aquela configuração lá. Aqui eu não vou mexer em nenhum material por enquanto. Eu só vou vir apenas em espessura, colocar 15, dar OK. Aqui o nome ainda está 140, então vou vir renomear. Vou mudar aqui para 150 milímetros alvenaria. OK, OK. Nossa parede agora está com 15 centímetros, certo? Essa é a rachura que veio nela. Mais para frente eu mostro a vocês como alterar isso aqui. Mas, a princípio, vamos utilizar essa parede aqui mesmo. Vou deletar. Pronto, agora o que eu preciso? Eu preciso contornar o meu projeto do CAD com as paredes do Revit. Existem duas formas de fazer isso. Assim que eu entro no comando de parede, vocês podem ver que ele modifica aqui a nossa barra de ferramentas. E surgiu uma barra aqui que é chamada de desenhar. Existem várias formas de desenhar uma parede. Essa primeira aqui é uma linha. Essa segunda já faz um quadrado ou um retângulo. A terceira já faz um pentágono, certo? Essas são formas pré-definidas de se fazer paredes. Arcos também, enfim. Deixa eu apagar tudo aqui. Pronto. Voltando para a parede, o que a gente vai utilizar aqui em cima, a gente pode utilizar tanto linha, que eu vou vir aqui, ó, aqui e aqui, fiz essas paredes, certo? Ou eu posso utilizar também essa linha aqui, ó, selecionar linhas. Isso faz o quê? Isso eu pego uma referência que já tem de uma linha, como vocês podem ver aqui, e ele vai jogar minha parede para onde estiver esse lado tracejado da linha. Então, se eu clicar aqui, minha parede vai vir para fora. Se eu botar o meu mouse e meu cursor para dentro, minha parede vai vir para dentro. Então, eu posso vir clicando, mas ele não seleciona uma linha inteira,
certo? Ele só seleciona pedaços de linha, como vocês podem ver. Então, posso vir fazendo assim, ou vir desenhando a linha realmente por cima. Dessa forma aqui, eu minimizo os erros de, de sair uma linha do eixo, de ela ficar troncha, coisa do tipo, certo? Mas tem um problema também, ó, que fica vários picotadinhos de parede. A parede fica toda cortadinha. Então, como é que eu posso otimizar isso aqui? Eu vou ensinar um atalho para vocês, que é justamente esse atalho Trim, TR, ele aqui, aparar ou estender. O que que ele faz? Vamos lá. Parede, vou vir aqui no selecionar linhas, vou clicar apenas aqui para dentro, tá vendo? O tracejado. E aqui para dentro, tracejado. Pronto. E agora o que é que eu faço? Esse comando trim, TR, ele faz o quê? Eu posso clicar em numa parede, nessa que eu já fiz, eu vou clicar nesse toquinho aqui pequeno. Como vocês podem ver, ele faz uma linha tracejada que vai de encontro à minha que já está selecionada. Se eu der um outro clique nessa parede, olha o que ele faz. Ele une as duas paredes. E como vocês podem ver aqui, se eu selecionar, ó, vai selecionar toda a parede. Ou seja, não vai ficar aquele picotado, não vai ficar aquele picotado de paredes como estava antes. Então, eu posso utilizar esse comando novamente, TR, clico nessa e nessa, fechou, clico nessa e nessa. Pronto, fechou toda a periferia da casa com 4 paredes completas. Pronto. Ah, mas aqui tem uma porta, aqui dentro, embaixo tem uma janela e não sei o que. A gente não precisa se preocupar com isso, tá bem? Embora tenha uma porta, embora tenha uma janela, ainda vai ter uma parede. Em cima de uma porta tem uma parede e embaixo e em cima de uma porta, de uma janela também tem uma parede. Então, essa parede tem que passar aqui, porque como quando nós formos colocar nossa porta, nossa janela, é, ela vai anexar e vai furar a nossa parede. Então ela tem que passar assim totalmente. Se eu quiser ver aqui a minha janela, embora eu sei que tem uma aqui, mas eu não sei onde ela termina, nem onde ela começa, tem uma forma de visualizar aqui embaixo, que são os estilos visuais. Posso vir aqui e selecionar a estrutura de arame. Aí eu vou conseguir ver o aramado do meu CAD lá embaixo, certo? Isso aqui eu vou dar uma aula mais específica sobre esses tipos de visualização. Pronto, aqui a gente já fez as nossas paredes. Vamos fazer as paredes internas também. Como eu disse, WA, posso utilizar tanto linha quanto selecionar as linhas. Então vou vir aqui. Ah, digamos que eu cliquei, ela veio assim. Eu estou utilizando a face de acabamento aqui, ó. Pode ser tanto externa quanto interna, tá bem? Eu utilizo bastante esses dois tipos, porque eu consigo selecionar, ó, um ponto de interseção entre linhas. Coisa que com a linha central da parede, nesse caso aqui eu consigo selecionar, mas vai ter casos que eu não vou conseguir selecionar a linha central da parede, tá bem? Então, para não ficar nesse muda-muda, eu sempre utilizo a face de acabamento externa ou interna. Como nós não estamos tratando de nenhum tipo de acabamento aqui, é apenas um material de 15 centímetros, pouco importa se eu estou selecionando a interna ou a externa também. E tanto é também que nós vamos fazer as paredes internas com a mesma família das paredes externas, a mesma parede. Tudo para facilitar o nosso aprendizado. Aí digamos que eu cliquei, ela veio assim, tá vindo por fora, certo? Eu vou apertar o espaço do teclado, ela rotaciona para dentro. Aqui, como é que eu faço? Aqui eu passo direto até aqui, ó. Ó, a gente pode ver até que já está desalinhada essa parede. Vou clicar aqui. Eu não estou conseguindo pegar a referência. Aqui eu peguei. Mas caso eu não tenha conseguido pegar, vou deixar aqui, por exemplo. Pronto, eu cancelei. Vou começar outra daqui para cá. Essa outra ela vai passar direto, certo? Porque aqui não é uma porta, mas é uma abertura de vão de 2,10. Vou vir outra até aqui. Pronto. Elas se ligaram. Podem ver? Essa aqui eu fiz anterior, eu puxei ela mais para cá, mas assim que eu passei outra parede por dentro, ela se ligou. WA, vou fazer a mesma coisa nas outras. Espaço para rotacionar. Liga aqui. Espaço para rotacionar.
liga aqui. Pronto, falta mais. Falta essa aqui, espaço. E essa aqui, ó, H150. Isso é o que? Ela tem a altura de 150 centímetros. A gente mexeu aqui, colocou as nossas paredes, mas nós não vimos as nossas alturas que a gente vai querer na nossa parede. Se a gente vir para o 3D, ó, essa parede está muito alta. Essa parede tem mais de 3 metros de altura. Está bem maior do que a altura do nosso nível de coberta aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos ver o nível lá da casa. Aqui. Num corte aqui simples, vamos pegar o ponto mais baixo da coberta. Seria aqui. Ponto mais baixo de pé direito. 2,93. Pronto. Aqui é o seguinte. Eu posso clicar na parede. Isso tanto aqui no 3D quanto na planta baixa. Veja que ela está selecionada. Vou fazer no 3D para ficar mais fácil de visualizar. Clico aqui em uma parede. Aqui, ó, restrição superior, altura descontinuada. Aqui, restrição está não conectado e a altura está 8 metros. A restrição superior é o nível que eu posso restringir a minha parede acima. Por exemplo, se eu botar aqui acima para o nível coberta, vocês vão poder ver que ele vai ficar exatamente na altura do meu nível de coberta. Ele não vai passar. Opa, aqui já é uma outra alteração, já é outra modificação de parede. Vamos chegar lá. A única forma de alterar essa parede aqui seria ou alterando o nível, 3,23 eu vou botar 4 metros, e aí a nossa parede ela vai acompanhar a altura dessa coberta, 3,23, ele desce, ó. Também posso vir no 3D puxar aqui a esmo, aqui eu não tenho controle nenhum da altura, estou apenas puxando, ou eu posso mexer também aqui no deslocamento superior. Como vocês podem ver, a altura descontinuada ela foi travada, eu não consigo mexer. Por quê? Porque a nossa parede está travada no nível acima de coberta. Mas apareceu esse aqui, ó, deslocamento superior. O que significa isso? Deixa eu colocar em zero. Essa parede está a 3,23 de altura, certo? Com deslocamento superior de zero. Se eu botar um aqui, o que que acontece? Ela vai ficar 1 metro acima do nosso 3,23, do nosso nível de coberta. Então, se eu quiser uma parede com 3 metros acima desse nível aqui, eu posso travar nesse nível e eu posso botar 3 acima. O que acontece isso aqui? Se eu pegar esse nível de coberta e modificar novamente para 4, vocês vão poder ver que essa parede também subiu, porque ela sempre vai respeitar esse 3 acima do nível que ela está travada. Eu não sei se está dando bem para vocês entenderem esse conceito assim, mas é aqui que começa a parametrização dos elementos no Revit. Eu estou criando um parâmetro, por exemplo, deixa eu voltar. Eu estou criando um parâmetro. Que parâmetro é? Eu quero que essa parede, a altura dela, esteja limitada ao nível de coberta, certo? Toda vez que eu mexer nesse nível, 6 metros. Essa parede, como está limitada a esse nível, ele também vai mexer na mesma altura. Beleza. Mas, se eu quero que essa parede, por exemplo, aqui está coberta, mas se essa coberta for precisar de uma platibanda, por exemplo, aí eu quero que além dessa parede esteja travada no nível da coberta, eu quero que ele passe 1,10 de altura. E aqui ele vai. Então, quando eu venho com o meu nível, com a minha coberta, ele vai ter 1,10 de platibanda aqui na nossa parede. É para isso que servem esses parâmetros aqui, certo? E mais lá na frente a gente vai ver tantos outros usos para isso aqui. Por exemplo, isso tem tanto para parede quanto para pisos, portas, janelas. Aí muitas vezes a pessoa quer fazer um desnível de um banheiro e ele cria outro nível com 2 centímetros de diferença apenas para criar esse desnível de banheiro. O que não precisa, a gente pode simplesmente vir aqui, zero. Ah, eu quero que ele seja 2 centímetros abaixo desse nível de coberta. Só botar aqui, ponto, zero,
0,02. Estamos usando a unidade de metros. E aqui ele já desceu 2 centímetros em relação a esse nível de coberta. É simples assim. Então a gente acaba otimizando o nosso poder computacional, né, do computador, para não ficar o nosso projeto pesado. E aqui é o seguinte, eu vou simplesmente pegar todos aqui, selecionar todos. Eu consigo selecionar mais de um. Se vocês verem no canto inferior direito aqui, ó, em cima do relógio, está dizendo, tem esse funil aqui, né? E 8. Isso significa o quê? Esses são os elementos que estão selecionados na vista. Tem 8 elementos selecionados, que seriam 8 paredes. Se eu selecionar assim, eu vou ter 12 elementos, que vai ser paredes, níveis, o TWG que veio aqui. São, a, são só para vocês saberem mesmo aqui o que que acontece e para a gente verificar rapidamente a quantidade de itens que estamos selecionando. Enfim, vamos lá. Vamos selecionar todas as paredes. Vim aqui em restrição superior, coberta. Vamos deixar aqui a restrição, o deslocamento superior em zero mesmo e pronto. Aqui está nossa casa com altura de 2,93, como está aqui, ó. Mas agora vocês podem ter percebido que aqui em cima também tem restrições. Além da restrição superior, temos restrições de base e deslocamento de base, que é exatamente a mesma coisa do superior. O superior mexe com a parte de cima da parede e o de base mexe com a parte de baixo da parede. Como aqui, como a gente desenha essas paredes na planta baixa, ele está na restrição de planta baixa. Deslocamento de base está em zero, porque está exatamente no nível da planta baixa, que é 0,30 centímetros. 30 centímetros, né? 0,30 metros. Se eu pegar essa parede aqui, em deslocamento de base, e botar menos 0,30, ele vai descer 30 centímetros a partir dessa planta de piso. Ou seja, essa parede aqui agora está exatamente no zero do meu projeto. É exatamente como funciona o deslocamento superior aqui também. Mas pronto, nós já colocamos nossas paredezinhas aqui, tá tudo fechado, tudo bonitinho. E na próxima aula nós vamos ver sobre portas e janelas, tá bem? Vamos deixar as paredes assim mesmo. Depois a gente troca apenas para não ficar visualizando essa coisa feiosa. Se vocês virem aqui, ó, e botar a cor inconsistente, ó, como é que vai estar. Parecendo até aqueles bloquinhos de concreto. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. E nos vemos na próxima. Até já.